Boa noite, 23 de fevereiro de 2023, no ar o Ouro Fino em Campo, programa da Ouro Fino Saúde Animal. Você está inseminando vaca aí na sua região? O que você pode fazer nesse momento? Hoje a gente te conta. Olá, um dos temas mais procurados por quem assiste o Ouro Fino em Campo é reprodução bovina. Você já ouviu falar na inseminação artificial em tempo fixo? O médico veterinário Igor Mota está aqui com a gente hoje para contar tudo sobre esse tema. Boa noite, Igor. Muito obrigada por estar aqui. Boa noite, Ju. Obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal. Para a gente é sempre uma satisfação, né, estar participando do Ouro Fino em Campo, trazendo aqui algumas informações que podem estar ajudando lá dentro das fazendas, aumentar a produtividade, trazer uma maior lucratividade para o produtor. Com certeza. Ô Igor, temos dois cenários. Tem aquele produtor que ainda está na monta natural e tem aquele produtor que já está investindo em inseminação artificial. Para quem ainda está na monta natural, não adotou uma tecnologia reprodutiva na fazenda, vamos começar pelo começo. O que é uma inseminação artificial em tempo fixo? A tal da IATF. Legal, Ju. Excelente pergunta. Pessoal, o que é a IATF, né? Nada mais é do que a gente submeter essa fêmea a um protocolo no qual a gente vai fazer um controle farmacológico desse animal e sincronizar o momento da ovulação dessas fêmeas. Ou seja, a gente consegue estar inseminando todos os animais sem a necessidade da observação de cio, que a gente sabe que acaba sendo muito falha, tanto na fêmea de corte quanto na fêmea de leite. Detectar cio de vaca não é fácil. Perfeito. Então, é uma ferramenta que pode ser utilizada tanto em corte quanto leite. Exatamente, Ju. A IATF ela pode ser utilizada tanto em fêmeas de corte, em fêmeas de leite, em pequenas ou grandes propriedades, sem problema algum. Perfeito. Para você, então, que está assistindo a esse programa e está conhecendo pela primeira vez a IATF, eu recomendo muito que você acesse agora a plataforma iUse Saber, porque lá tem um curso totalmente gratuito, você não vai pagar nada falando sobre a ferramenta. Inclusive, esse curso é com o Pietro Baruzelli, né, Igor? Exatamente, Ju. Nada melhor, né? Ninguém melhor do que o professor Pietro Baruzelli, o considerado aí um dos maiores pesquisadores nesse contexto, né, de reprodução animal, de IATF. Então, realmente, tem muita informação lá dentro do iUse Saber. Perfeito. Bom, agora para quem já está inseminando, para quem já adotou a IATF na fazenda, fiz uma primeira IATF, a vaca não emprenhou, porque isso é possível acontecer, certo? Certo. E aí dá para fazer uma segunda IATF? Dá sim, Ju. Quando a gente pensa, né, vamos pegar essa situação agora do produtor que ele já faz o uso da IATF, então ele chegou lá no momento de fazer o diagnóstico de gestação e a fêmea não está gestante, né? O que fazer com esse animal? A gente tem três caminhos. Ou a gente solta essas fêmeas com o touro, no caso a monta natural. Entretanto, a gente sabe que, principalmente em fêmeas de corte, por conta da questão nutricional e também por conta da presença do bezerro, esses animais eles acabam entrando num estágio de dormência reprodutiva no pós-parto, que a gente chama de anestro pós-parto. E uma das grandes vantagens da IATF, né, Ju, é realmente dar a possibilidade, dar chance para essa fêmea que está em anestro de emprenhar. Então, se a gente faz a IATF e solta essas fêmeas com o touro, uma parcela dessas fêmeas ela retorna a essa situação, a essa condição de anestro, e o touro não tem chance de emprenhar. Uma segunda oportunidade seria a gente observar o cio desses animais e inseminar. Entretanto, a gente já comentou que observar cio de vaca, a gente acaba perdendo eficiência, né? Então também não é uma alternativa muito interessante. E a terceira possibilidade é a gente fazer uma ressincronização nessas fêmeas, que nada mais é que a gente submeter essa fêmea a um novo protocolo de ATF, possibilitando então uma nova chance para essa fêmea se tornar gestante. Perfeito. Eu quero entender melhor as vantagens de fazer uma ressincronização, mas isso a gente conta no próximo bloco. Fica aí que Igor Mota e eu te esperamos aqui. Era um dia comum na fazenda.
bem ruim. A coisa estava difícil. O gado feio, magro. Foi aí que ele percebeu. Preciso resolver isso. Ele pegou sua caminhonete, se é que dá para chamar de caminhonete, e foi para a cidade. A viagem foi difícil, mas ele chegou à revenda. Lá, ele conseguiu um reforço de peso para o rebanho. E agora a história é outra. O gado tá limpo, gordo, o lucro aumentou, até a caminhonete mudou. Com o Master LP da Ouro Fino, a maior concentração de resultados do mercado. Uma coisa é certa, para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes. E na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, Evol faz toda a diferença. Isso é possível porque Evol, produto patenteado Ouro Fino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam 2 ativos, promovendo o espectro total de ação, e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, Evol auxilia a rentabilidade do rebanho porque dá mais saúde, mais produtividade. Evol é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos indectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. Evol, tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. Estamos de volta com o Ouro Fino em Campo e a prosa de hoje é sobre reprodução bovina. Antes da gente continuar a conversa com o Igor Mota, nosso médico veterinário que está falando sobre ressincronização, a gente vai visitar uma fazenda em Mato Grosso que é referência no país na estação de monta invertida. Confira o trabalho da JP Agropecuária. A JP Agropecuária é referência no norte de Mato Grosso por trabalhar com integração lavoura e pecuária. São 9.000 cabeças de Nelore num sistema de ciclo completo, mas com foco na produção de bezerros. O que nós temos aqui é uma criação de bezerros que a gente forma e vende os bezerros na desmama. Por integrar as 2 atividades, a Fazenda Pontal da JP Agropecuária em Nova Guarita oferta pasto de qualidade o ano todo. Com isso, o período de estação de monta é invertido e é realizado de maio a setembro. Pós-soja, a gente planta a braquiária. Então, para que a gente conseguisse chegar com esses animais a ponto de estação de monta, na época da seca, mas é onde nós temos um capim de qualidade pela pós-soja, então a gente teve que alterar esse calendário. O sistema Pontal de integração mais a estação de monta invertida resultam no modelo ideal de produção pecuária. Melhora efetiva de pastoreio, melhor época de desmame pela procura comercial, né? Você consegue no primeiro semestre estar fazendo com que as vacas descarte, quase saem gordas sem muito investimento. A fazenda tem atualmente 4.200 matrizes. A inseminação artificial em tempo fixo é usada para a reprodução dos animais. O índice aqui ele gira acima da média, apesar de ser inseminado na seca. Ano passado fechamos com a taxa de prenhez média de 55%. E tem uma oscilação referente ao começo da estação, que passou dos 60%, e no final da estação girou em torno de 50%. A técnica é feita com o protocolo da Ouro Fino. No dia 0 é colocado o dispositivo do Sincrogest junto com o Sincrodiol e o Sincrocil. 8 dias depois é retirado o implante e são aplicados Sincrocil, Sincrocp e Sincroecg. Aqui na JP a gente trabalha com diversas estratégias de protocolo de ATF, utilizando o protocolo P14, o outro protocolo é o com 22 dias de ressincronização, depois isso o tradicional com 30 dias. Isso vai variar de acordo com o lote que a gente está trabalhando no momento. No dia 10, a inseminação artificial é feita.
Nas vacas que não manifestaram cio, o Syncroforte é aplicado. O uso do Syncroforte melhorou muito nossos índices, com bastante lotes no ano anterior acima de 60%. Então a gente resolveu usar agora em todo o rebanho e estamos muito satisfeitos com o resultado. O diagnóstico de gestação é feito depois de 21 dias, graças ao ultrassom Doppler. A Fazenda Pontal da JP Agropecuária é a primeira do norte do estado a usar a tecnologia que é oferecida em parceria com a Ouro Fino. A gente procura usar o que tem de melhor de tecnologia. Então hoje nós estamos utilizando aqui na JP Agropecuária o Doppler, usando o GNRH no dia da inseminação nas vacas que não apresentaram o estro. E temos procurado sempre usar touros de alta fertilidade e o protocolo ideal para cada categoria. Eu tenho certeza que na JP Agropecuária eles utilizam a ressincronização. Igor, quais são as vantagens, os benefícios de fazer uma segunda, uma terceira IATF no rebanho? Legal, Ju. Importante, interessante a sua pergunta. Quais são as vantagens da gente fazer essa ressincronização? Então, como a gente já comentou, a gente tem uma parcela de fêmeas que ela vai retornar para a condição de anestro. Então, se a gente não ressincronizar esses animais, a gente não vai ter chance de estar emprenhando essas fêmeas. Essa é uma das grandes vantagens. Outra vantagem é que a gente vai estar aumentando a proporção de fêmeas gestantes por inseminação. Então, eu também vou estar ganhando com relação ao melhoramento genético da minha propriedade. Outra vantagem que a gente pode incluir é o intervalo entre as inseminações, né? Então, eu vou estar inseminando esses animais com menor intervalo, consequentemente, eu vou estar sendo mais eficiente, eu vou estar concentrando o maior número de bezerros no cedo, que a gente fala, que é aquele bezerro que ele vai estar nascendo nos primeiros meses da estação de nascimento, e ele tem, por ter mais tempo para até a desmama, ele acaba sendo desmamado mais pesado, ele entra no confinamento mais pesado, então, tudo sinal de produtividade, né? É um bezerro que traz uma maior rentabilidade para o produtor. Então, essas são algumas das vantagens da gente utilizar a ressincronização, Ju. Outra vantagem é que se a gente faz, por exemplo, uma IATF, muitas das pessoas elas acham que a gente pode reduzir o número de touros após uma inseminação artificial em tempo fixo. E na verdade isso não ocorre, porque a gente vai ter, vamos fazer uma simulação, né, que a IATF ela emprenhou 50% dos animais, aqueles outros 50% dos animais que a gente teoricamente seriam cobertos pelo touro, elas vão estar retornando à ciclicidade de forma concentrada. Então, se a gente faz uma IATF só, a gente não consegue reduzir o número de touros. Agora, se a gente faz duas ressincronizações, por exemplo, fazendo 3 IATF, a gente consegue tirar os touros da propriedade, né? Então, eliminar touro da propriedade. Consequentemente, naquele lugar, naquele ambiente que a gente utilizaria para manter um touro, a gente poderia estar colocando mais fêmeas. Então, até tem alguns estudos que mostram que você produzir o bezerro a partir da ressincronização, você investir na ressincronização, o benefício econômico ele é maior. Perfeito. Bom, e dá para fazer quantas? Quando que o produtor, a produtora precisa falar, não, agora não dá mais para avançar? 2, 3, 4? O que você vê no campo? O número de inseminações, Ju, a gente precisa levar em consideração, primeiro, a duração da nossa estação de monta, né? Qual que é o tempo dessa estação de monta e qual que é o índice que a gente está conseguindo. Porque, por exemplo, se a gente fizer uma simulação de 50% na primeira, mais 50% na segunda, eu já teria 75% de prenhez, né? Se a gente pensar que o ideal é a gente chegar aí com mais de 80%, talvez com mais uma terceira somente a gente já consegue chegar num índice satisfatório, então não teria necessidade de fazer mais de 3. Perfeito. Ah, poderia fazer mais uma? Poderia fazer. Se tiver dentro da janela, dentro da estação de monta, a gente poderia estar fazendo sim. Perfeito. Gente, tem tanta coisa ainda para a gente falar, tanto assunto para comentar sobre ressincronização, que vamos continuar numa outra oportunidade. Semana que vem você volta aqui, Igor? Volto sim, Ju. Então tá ótimo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, lembrando que no iUse Saber você encontra um curso sobre IATF, tá? Imperdível e não paga nada, é só acessar esse QR Code que está aparecendo na sua tela. Se está assistindo esse programa pelo nosso canal no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde nenhuma edição. Até amanhã, tchau, tchau!